Um dos assuntos mais discutidos nos últimos dias foi a possível extradição do ex-ativista italiano chamado Cesare Battisti. E, salvo engano, há até já uma decisão no Supremo. Mas quem está aqui conosco gentilmente é o advogado, doutor Valério Mazzuoli, que gentilmente está aqui conosco. Ele está no nosso Skype. Valério, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no jornal, Valério. Eu que agradeço, Heródoto. Prazer estar com vocês. Tá, Valério, eu acho que vi um artigo seu, não sei se foi no Conjur ou se foi no Migalhas, dizendo que o Supremo não pode extraditar o Battisti. Explica pra gente por quê. Exato. Foi no Conjur de hoje. Não pode extraditar pelo seguinte: a competência para extraditar é do cargo de presidente da República, uma vez autorizada a extradição pelo Supremo. O Supremo Tribunal Federal, em 2009, depois definitivamente com uma questão de ordem da Itália, uma petição avulsa em 2011, isso ficou chancelado, deferiu a extradição de Cesare Battisti, ou seja, autorizou. Acontece que o presidente da República, à época, Luiz Inácio Lula da Silva, interpretando à sua maneira o tratado, o que eu sempre discordei à época, e disse isso à época, baseado num parecer da AGU pouquíssimo ortodoxo, entendeu, por matéria jornalística, de que lá ele sofreria perseguição, seria torturado, teria os seus direitos humanos violados, enfim, não extraditou. Agora, então, com o novo presidente da República no país, volta o governo italiano a solicitar a extradição desse cidadão. A pergunta jurídica é: isso é possível? Não é, na minha opinião, uma vez que a competência de extraditar já se exauriu. Se o direito pudesse ficar nessa insegurança jurídica, nesse vai e vem, o princípio dos direitos adquiridos e da segurança jurídica faleceria, evidentemente. Imagine a situação contrária, em que se defere a extradição e depois um presidente da República novo indefere, manda voltar o extraditado já para o Brasil. Ou seja, é o princípio da segurança jurídica. É aquela palavrinha, paciência. Isso não foi feito no momento adequado, quando deveria sê-lo, e agora ficar nessa insegurança não dá mais. Então, o ato já completou todos os seus efeitos. Portanto, isso é um ato jurídico perfeito e que não cabe mais o Poder Executivo, porque não interessa a pessoa do presidente da República, é o Poder Executivo brasileiro que fez, voltar atrás. Seria venire contra factum proprium, ou seja, inadmissível. Valério, então posso entender que o fato do presidente Temer ter revogado não anula o ato assinado pelo presidente Lula que deu guarida a ele aqui no Brasil, é isso? Tecnicamente, na minha opinião, ele não poderia revogar. Lamentavelmente, porque eu sempre entendi que Cesare Battisti deveria ser extraditado para a Itália, e o que não foi por um ato do então presidente da República, que raríssimas vezes o presidente discorda da autorização do Supremo. Por isso é que se brinca no universo jurídico, né, Heródoto? Quando o Supremo diz não para a extradição, é não. Mas, quando o Supremo diz sim, é talvez. Valério, na primeira decisão, na época do governo Lula, o Supremo disse sim. E agora ele diria não? Eu entendo que o Supremo deve dizer não pelo princípio da segurança jurídica. Por mais que se tenha um criminoso como ele já condenado na Itália, não se pode entender que a Itália, um Estado democrático europeu, iria torturá-lo, violar os seus direitos humanos por simples matéria jornalística. É evidente que essa extradição deveria ter se operacionalizado anos atrás, mas não foi. E agora integra o patrimônio da pessoa o direito, o status libertatis. Então, não entendo possível voltar atrás nesse pedido, porque se a moda pega, daqui a pouco não se tem mais segurança jurídica no país. Então, seja para um ou seja para outro, temos que tirar as caras das pessoas e lidar simplesmente com a técnica jurídica. No meu ponto de vista, à luz dos princípios de direito internacional,
o ato se exauriu, ou seja, não haveria mais possibilidade técnica. Mas o Supremo Tribunal Federal nunca se sabe. É bem possível que a maioria do Supremo, não quero acreditar, mas é bem possível que a maioria do Supremo crie lá um argumento e autorize a extradição do cidadão. Agora, Valério, o fato do Batista ter sido preso na fronteira do Brasil com a Bolívia, com o dinheiro estrangeiro no bolso, me parece que ele tinha dólares e euros, foi preso lá pela Polícia Federal. E a suspeita é que ele ia passar para a Bolívia. Isso, de certa forma, com isso ele não praticou um ato ilegal no país, do qual ele coloca o asilo que ele recebeu aqui em risco? Poderia. Isso ainda não está muito claro, Heraldo. Poderia. Se eventualmente, vamos pensar nas hipóteses, se eventualmente um ato do estrangeiro viesse ser praticado no Brasil e que, portanto, viole a nossa ordem pública, seria pela legislação atual, isso vai mudar agora em 1º de janeiro, hein? Com a nova lei de imigração, que é muito mais branda. Poderia dar aso a não a extradição, mas aí a expulsão do estrangeiro, cumprida a pena anteriormente no Brasil, se não comutada, para depois expulsão desse estrangeiro. Então, ele, como estrangeiro, não está salvo, veja bem, não está salvo de ser levado para outro país pela via da expulsão. Deportação não é o caso, pela via da expulsão. Mas na extradição dele, o processo da extradição dele terminou. Entendi. Doutor Valério, muito obrigado pela sua gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Obrigado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.